Bem-vindos sejam todos. Melhor noite à igreja que se reúne aí no Facebook. Quero mandar um abraço para a nossa embaixatriz de Cristo, Mari Galusso, que está fazendo um trabalho extraordinário. Domingo vamos inaugurar um trabalho lá em Belém do Pará. Creio que ela não vai ficar muito tempo e em breve vamos lá para Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas em breve nós vamos anunciar. Bem-vindos nossos irmãos aí no YouTube. Obrigado pelo carinho. Deixamos hoje uma mensagem aí, o como orar em línguas. Creio que está sendo uma grande edificação. Bom, o tema da nossa mensagem é o homem da iniquidade e a volta de Jesus. O tema está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 4. Vamos lá? Olha lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 2, a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo de número 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. Diz então Paulo que o filho da perdição se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque nos deste língua de erudito, olhos iluminados e mente de Cristo, para ir além de letras, para entender as revelações, os mistérios da graça de Deus. Eu me coloco à disposição e estou submetido ao senhorio de Cristo, para que esta palavra produza a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente, e que ela edifique de sabedoria aos eleitos, aqueles que têm olhos iluminados. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo reunido diga amém. Amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, para a vergonha é que eu digo esta noite: as pessoas, grande parte, e eu louvo a Deus que você já não faz mais parte disso, leem este livro como se ele fosse um livro de receita. Você sabe o que é um livro de receita? Minha avó tinha uma. É um livro que passou da mãe dela, passou para ela, ela deu para minha mãe. O conteúdo aqui não tem prazo de validade. E se preserva este livro de receita. Então, para muitos, este livro é como um livro de receita. É como se este livro caísse do céu, não passasse por épocas, acontecimentos passados e futuros, não tem datas para acontecer. É como se este livro aqui caísse do céu assim. Deus disse: pronto, esse livro caiu do céu. Isso não é uma verdade. Este livro aqui passou por épocas. Alguns escreveram ele na guerra, outros dentro da caverna, outros escreveram no deserto, alguns direcionados a pessoas no palácio, algumas pessoas escreveram isso aqui apenas para reis, outros só para os judeus,
e algumas delas escreveram apenas para os gentios. Se você não entrar no contexto histórico do que está aqui dentro, você mistura tudo e faz uma salada. É preciso então entrar no contexto histórico, cultural, respeitando época e observar as frases. Porque para mim, falar desse assunto é muito difícil. Porque eu só tenho uma 4ª série primária. E eu tenho que vir a público e ensinar os mestres da igreja, os doutores da igreja, que por causa dos seus ventres preguiçosos, e como se tornaram cães gulosos, não revelaram a verdade à igreja. E ficam empurrando lá para frente o que já aconteceu lá atrás. E o triste é que existem pessoas que dizem: eu estou em graça, e não dividem isso. Quer dizer, quando alguém que está em graça vai pregar para a tradição, ela diz assim: ei, meu irmão, mas você não está entendendo, porque isso é antes da cruz. Aí ela respeita o tempo. Mas quando você fala que algumas coisas em Paulo já aconteceu, elas não sabem dividir o que é antes do ano 70 e depois do ano 70. Então, você tem que entender o que é antes da cruz, mas tem que entender também o que é antes do ano 70 e depois do ano 70. Porque antes do ano 70 aconteceram coisas importantes. E Paulo está escrevendo esta carta no ano 51 a 53. Paulo não está escrevendo isso no ano 2017. Se Paulo estivesse escrevendo esta epístola no ano 2017, significa que os eventos que estão ali, como eu não vi acontecer em 2017, em 2018, eu tenho que aguardar. Você entende isso? Entende? Claro. Agora, se Paulo está escrevendo no ano 51 e no ano 70 aconteceu eventos, Paulo está apontando todo esse contexto para o ano 70. E o que é que me dá garantia que o que Paulo está apontando vai até o ano 70? Aí no versículo 4 já marca a charada. Vamos ler. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Isto é o homem da iniquidade, tá? A ponto de assentar-se aonde? A pergunta que eu faço é: o santuário de Deus a que Paulo se refere era o templo físico lá em Jerusalém? Sim, era o templo físico lá em Jerusalém, porque Paulo era judeu. Para os judeus, o santuário era quem? O santuário de Deus? O templo lá em Jerusalém. A pergunta que eu faço é: tem santuário de Deus edificado hoje para que esta palavra se aplique na minha vida? Não. Então, quando Paulo fala desta passagem, ele está falando do santuário de Deus que estava de pé lá em Jerusalém e que caiu no ano 70. Mas cadê que a igreja entra no contexto histórico? A igreja não entende isso. Não tem santuário de Deus de pé, mano. O santuário de Deus caiu no ano 70 e agora nenhum santuário será levantado mais, porque agora o santuário de Deus somos nós. Então, se você é o santuário de Deus após o ano 70, porque até o ano 70 o santuário era o templo lá em Jerusalém. Depois do ano 70, santuário de pedra nunca mais teve, não entra mais em santuário de pedra, porque o santuário agora é você. Como é que um homem vai assentar em você? Tem como? Se essa passagem é para os dias de hoje, como é que esse homem aí, tido na epístola de Paulo, vai assentar em você? Então, é claro, é notório, para quem tem olhos iluminados, que a passagem de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo
Cita para mim, por favor, Atos capítulo 25, versículo 9 ao 12. Atos capítulo 25. Depois a gente volta aí. Então Festo, querendo segurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo. A pergunta que eu faço é: Festo está vivendo nos dias de hoje? Não. E por que pegam essas epístolas e aplicam nos dias de hoje? Festo está vivendo nos dias de Paulo. Então Festo, querendo assegurar apoio aos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Versículo de número 10. Disse-lhe Paulo: eu estou perante o tribunal de quem? Tribunal de quem? Bolsonaro. Paulo está diante do tribunal de César. Quem é César? O imperador romano. Então Paulo viveu no tempo do imperador romano? Viveu. E as coisas que ele falava, dizia a respeito a Bolsonaro ou ao imperador de Roma? O imperador de Roma? Como é que eu pego isso aqui agora e aplico na vida de vocês que não tem imperador no Brasil? Amados, Paulo viveu naquela época e ele estava instruindo os seus leitores daquela época. Não fazia sentido Paulo falar para os leitores que ele jamais conheceria. Paulo, quando pegou o pena e tinta e escreveu aos Tessalonicenses acerca da vinda do Senhor, é porque o Senhor viria naquela geração, como ele prometeu em Mateus 24:34. E ele estava alertando aos leitores dele naquela época, não no leitor futuro. Você poderia escrever algo para alguém aqui há 200 anos que a moeda vai trocar? Você pode escrever para mim aqui hoje dizendo que tem uma crise atual aqui. Tem. Eu posso pegar isso há 200 anos aplicado na vida de alguém? Não tem como. O que Paulo está falando para os leitores que estão com ele lá. Mas vamos ver. 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, Paulo falando a Festo: estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Eu apelo para César. Quem é César? O imperador romano nos dias de Paulo. Então Paulo está vivendo debaixo do Império Romano. E o imperador romano ali, César ali, é Nero. Nero era um dos Césares. Então Paulo começa a ver um burburinho entre os cristãos lá em Tessalônica, e alguns começaram a dizer: Jesus já voltou. Isso no ano 51 a 53. Jesus já voltou. E Paulo então diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, coloca para mim, Miguel. Tessalonicenses capítulo 2, onde nós lemos lá em cima. Olha lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, nós nos exortamos. Segura. É aqui que os doutores se perdem. A palavra nossa inclui Paulo ou exclui Paulo? Inclui Paulo. Nossa. Significa que Paulo está dizendo: a nossa reunião quer dizer que eu não estou vivo. Eu vou participar. Por quê? O ano ali é 51. Só que ele não participou. Porque Nero, a quem ele apelou, decepou a cabeça dele no ano, antes de Nero se suicidar no ano 68. Mas ele, como um dos apóstolos, achou o quê? A vinda do Senhor está breve. Jesus prometeu voltar naquela geração. Paulo diz: a nossa reunião com Ele, nosso encontro com Ele,
2, olha lá, versículo 2, olha lá. A que não me removais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então lá na Tessalônica, no ano 51 a 53, começou a haver um burburinho que o dia do Senhor, a vinda do Filho do Homem, já havia chegado. Paulo disse: não, vocês não vão dar crédito aos que estão falando como se isso partisse de nós. Por quê? Porque a vinda do Senhor naquela época haveria alguns sinais. Vamos ver, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda do Senhor não aconteceria sem que primeiro viesse o quê? A apostasia. Então a apostasia começou na perseguição do meados de março de 66. E o povo então começou numa apostasia, a deixar o Deus eterno. Por causa da perseguição, começou-se a apostasia. Esse foi o primeiro sinal. E depois, a vinda do Senhor só aconteceria quando fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem era o homem da iniquidade, o filho da perdição? Este homem aqui, Paulo não disse o nome dele, mas Paulo disse o que ele iria fazer. Olha o que ele diz no versículo 4. Esse homem, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. E esse homem, o filho da iniquidade, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, o homem da iniquidade não é o anticristo do sistema prega, porque Paulo não está falando de anticristo. Não é alguém que vai fazer uma paz mundial, porque não tem isso aqui nessa passagem. Não é um grande político, porque também não tem isso nessa passagem. Eu não sei de onde eles inventaram isso, eles deliram. Paulo nunca falou de um político que iria fazer um acordo mundial com a nova era. Não tem isso na passagem. Paulo disse que o filho da perdição, Paulo disse que o homem da iniquidade ia se assentar aonde? Então era alguém que se manifestou antes do ano 70, porque esse santuário aqui caiu no ano 70. Quem era esse homem? Historicamente era o general Tito. Foi ele que entrou no templo, matou os sacerdotes, derrubou os altares, e lá dentro se sentiam como Deus, sentou no santuário, foi idolatrado. Ele foi o homem da iniquidade. Diz que ele começou a se ostentar como se fosse o próprio Deus, e depois do acidente ele tacou fogo sem querer, ele queimou tudo aquilo. Amados, as pessoas desconhecem ou não querem entender que as epístolas de Paulo foram escritas num determinado período da história. Agem como se Paulo estivesse escrevendo isso hoje para alguém lá em Caxias, e eu tenho que ficar preso num acontecimento que já se passou. Ora, se não tem mais santuário de Deus, que não tem, tem. Todas as vezes que Paulo se refere a santuário, ele diz santuário do Espírito Santo. Quando se refere a nós, quando se refere aos judeus, quando se refere ao templo lá em Jerusalém, é o santuário de Deus, como Paulo está dizendo. Jesus prometeu que iria voltar naquela geração. Paulo viveu naquela geração. Mateus 24, 34, por favor, Miguel, vê se tem aí. Em verdade, eu não sei o que acontece com essa passagem. Não sei. Em verdade vos digo que não passará às futuras gerações. Esta geração aqui quer dizer qual? A que Paulo vivia. E quando ele falou isso, deveria ser o ano 30, mais ou menos, eu não sei a data correta, porque
porque ele morreu com 33 anos. Se ele morreu com 33 anos e está perto dele morrer, significa que quando ele disse isso era no ano 30. Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses no ano 51. Quer dizer que Paulo está vivendo esta geração lá, não é essa aqui. Verdade. Meu amado, e por que não se ensina isso? E por que não mostra essas verdades aqui? Sabe por quê? Porque uma vez que você sabe que tudo isso já aconteceu, você não tem medo da batalha do Armagedon. Porque o que prende os crentes dentro da igreja é assim, ó: Jesus vai voltar. Se você estiver desviado, você vai ficar. E se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E aqui o pastor pinta e borda e trai a mulher com a missionária, ele rouba o dinheiro dos irmãos. Ninguém pode falar nada se Jesus voltar. Então Jesus disse, volta alguns versículos aí, por favor. Nós estamos com bastante. Fecha a porta aí, meus amados. Vai, 29, coloca 29, coloca aí. Vamos ler. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o Cristo ressuscitado. Olha, segura, que isso é o tema do próximo estudo. Explica uma coisa: quem é o Filho do Homem? Quem? Quem aqui será Jesus de Nazaré, mesmo os visitantes de Belém? Vocês servem ao ressuscitado. Vocês não podem esperar o Filho do Homem. O Filho do Homem era uma manifestação para juízo para o povo dele. Não tem nada a ver com vocês. Vocês são gentios. Vocês servem ao Cristo ressuscitado. Vocês servem a Deus mesmo. A igreja está aí esperando o Filho do Homem. O Filho do Homem era Jesus de Nazaré. Entende aí, maturidade dos maduros? Entende? Você está esperando Jesus de Nazaré, meu amado? Isso é uma manifestação. Olha, então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Aí o irmão me disse: não, a gente vai ver ele. Ah, você vai ver ele? Então significa que se você vai ver ele, então ele está em carne e osso lá no céu. Que para mim ver ele tem que ter carne e osso. Ora, se ele tem carne e osso lá no céu, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou e está vindo lá no céu como Jesus de Nazaré, é a minha fé, porque eu estou aqui esta noite testificando que o túmulo está vazio e que quem está sentado no trono é Deus mesmo. Depois de fazer a purificação do meu pecado, vocês estão dizendo que ele está vindo lá no céu como Filho do Homem? Mas tem que ter olhos iluminados. O Filho do Homem era a última manifestação como juízo para o povo de Israel, porque eles rejeitaram ele e ele tinha que vir como Filho do Homem, porque ele foi rejeitado, cuspido, blasfemado, e isto era uma vingança contra Israel, porque a igreja da graça de Deus não está debaixo de vingança. Nós vamos justificar gratuitamente pela sua graça. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos que viveram naquela época, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovem, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. 34. Em verdade vos digo, tudo isso que eu li vai acontecer num futuro
essa? Ele está falando. Vocês entendem a dificuldade de um burro com um amigo de quarta série tem que ensinar os mestres que estudaram 12 anos, não entende o que é a palavra ali, esta? Esta não é esta, esta é lá no tempo dele, na era cristã, primeiro século da era cristã, no ano mais ou menos 30 ele está falando aquilo. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses aquela passagem no ano 51. Disse que a vinda de Jesus iria acontecer quando o homem da iniquidade, que foi o general Tito, que entrou dentro do templo de Jerusalém, iria se manifestar no santuário, porque hoje não tem mais santuário, o santuário sou eu, o santuário é você, e o homem não vai sentar em mim, nem em você. Se eu sentando com Deus, como é que vai sentar em mim? Não tem como. Então, meus amados, existem duas mensagens em Paulo. Ouça que isso é importante do teu crescimento. A primeira mensagem em Paulo é doutrinária. Veio ensinar o povo daquela época e todos os povos, porque o evangelho dele é eterno, a separar a lei da graça. Essa é a primeira mensagem em Paulo. A segunda mensagem em Paulo é escatológica, que apontava para a vinda do Senhor, que aconteceu no ano 70. Tanto é que os Hebreus, ele disse: aquele que há de vir virá e não tardará, porque escrito em 57 o livro dos Hebreus, ao ano 70, passou-se 13 anos. Mas a igreja não entende isso. A igreja pega as epístolas de Paulo, que tinha um determinado cumprimento nas suas mensagens escatológicas, e trazem para o futuro que ninguém sabe. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe quantas pessoas morreram dizendo: Jesus vai voltar? Não entenderam que Jesus volta quando a pessoa morre. Ah, se você morrer aqui agora, eu espero que você não faça isso, que eu estou vendo você meio gordinho. Jesus voltou para você mesmo. Você vai fechar os teus olhos aqui e vai abrir lá no trono com ele. Oh, glória! Mas a igreja está esperando ele voltar. Não, eu vou esperar. Jesus está voltando. Você sabe quanto tempo se prega isso, colocando medo nas pessoas? E as pessoas não entendem que ela vai para o hospital, dá uma parada cardíaca, lá o trono diz assim: de hoje você não passa. Todos nós, nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que você pode fazer é melhorar, fazendo exercício, fazendo uma boa alimentação, mas você não passará do dia que ele te determinou, quando ele vai te arrebatar. Arrebatar você, arrebatar mim no meu dia, arrebatar ele lá no dia dele, no tempo dele. Cada um aqui será arrebatado no dia determinado para cada um. As pessoas estão esperando o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Você imagina quanta gente morreu olhando para as nuvens e nunca viu nada. Amados, entender a mensagem escatológica de Paulo, que apontava para o ano 70, é entender que as profecias, ainda em Paulo e em Daniel, e em Apocalipse, e em Jesus de Nazaré, já tiveram seu cumprimento. Porque o que Paulo pregou em Tessalonicenses, ele não tirou da mente dele. Ele tirou lá do livro de Daniel. Olha lá, Daniel capítulo 9, olha aí. Depois das 72 semanas, será morto o ungido. Quem era o ungido que foi morto? Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe, quem era o príncipe? General Tito. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o destruiu ou não destruiu? É da onde Paulo está tirando o texto para os Tessalonicenses e advertindo sobre a vida. Aí eles pegam essa passagem aqui e jogam aqui no futuro, mas não tem santuário para ser destruído, porque Tito já o destruiu no ano 70. E o povo de um príncipe que há de vir. Em Daniel não tinha acontecido ainda. E o povo de um príncipe. Por que príncipe? Porque Tito era filho de Vespasiano.
Vespasiano, o imperador do rei da época. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Tinha que acontecer. E como é que o Senhor descobre isso? Bem simples. Eu leio. Está escrito aqui, que é o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses, dizendo que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ia se assentar no santuário. E foi o que aconteceu historicamente. Um abençoado me disse: mas o senhor não pode provar a história. Também você não pode provar que Pedro Alves descobriu o Brasil, porque não está na Bíblia. Tem como descobrir na Bíblia que Dom Pedro I gritou a independência ou morte? Isso é história, meu irmão. História é história. Nenhum judeu vai lá em Jerusalém, pergunta a um judeu ou um rabino se o templo lá em Jerusalém não caiu no ano de 70, ele que vive lá. Ele vai dizer: caiu, se o senhor mora aqui. Mas a igreja não quer aceitar. Sabe o que a igreja diz? Que vai ter o terceiro templo, que o anticristo vai vir. Não diz isso? Não diz que o anticristo vai vir, vai colocar uma paz mundial. Só que eles não mostram isso. Não há uma passagem na Bíblia dizendo que o anticristo vai colocar uma paz mundial. E não tem uma passagem na Bíblia. Não tem uma história da humanidade falando isso. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Tem aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Olha aqui, olha para mim. Com efeito, o mistério da iniquidade vai operar quando vir o anticristo numa ordem mundial em 2040. Então lê a verdade do Evangelho. Com efeito, no tempo de Paulo vivia, como diz lá, o mistério da iniquidade já estava operando naquele tempo. Estava operando ou não estava? Estava. E quem é que detinha o mistério da iniquidade? Tito. Aí Paulo diz: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Quem é que detinha Tito de ser um imperador e dominar tudo? Seu pai, que era um imperador, ele tinha que morrer para ele assumir e fazer a ruaça que ele tinha que fazer. Tito só poderia ser imperador quando seu pai morresse. Enquanto ele não morresse, ele era um príncipe que haveria de destruir a cidade santa do santuário. Depois ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. No ano 51, a iniquidade já operava ou não operava? Já operava. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Podemos ler? Eles dizem que eu o abençoado. Ele está me assistindo agora. Ele diz assim: eu não gosto que o senhor coloque, inventa essas palavras no telão. Olha o que eu inventei agora, olha só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 2. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e vai vir ainda. Recentemente já está. Que? O anticristo já estava presente na época de João e de Paulo? Estava. Eles estão dizendo que ele ia lá vir. Paulo disse: não, o mistério já opera. João disse: ele já está no mundo. Está no mundo quando em 2018? Não, essa carta foi escrita no ano 60.
quarta série, né? Baiano, né? Negão, né? Ninguém aceita, né, o que está escrito, né? Aí vem os doutores da igreja, né? Teólogo, né? Diz que o anticristo ainda vai vir. O burro diz e lê que já estava no mundo no tempo de João. Estava ou não já estava? Ele diz que o anticristo era um governador político ou era um... Bota dois para mim, bota dois para mim. Um também. Nós temos tempo, está fechada a porta. Olha. Amados, não dê crédito a qualquer espírito antes, provai que os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então tudo que é falso, tudo que é enganoso é o espírito do anticristo. Antibiótico é para combater bactéria, antiterrorismo é para combater o terror, e anticristo é quem é contra Cristo. Não tem nada a ver com o governo mundial que o sistema pega aí. 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. 3. Vamos. E todo espírito que não confessa, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, quem não confessa, a respeito do qual tens ouvido. E olha, isto lá no ano 60. Eles estão esperando ele vir numa data incerta. Mamãe, quanto tempo você ouve que o anticristo vai vir? Quanto tempo? Desde que você entrou na igreja. João 160, eles já estavam no mundo geral. Alô? Versículo de número 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O anticristo era um sistema. O anticristo, o homem da iniquidade, o engano, tinha que prevalecer naquele tempo, porque Jesus profetizou a queda do templo. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Olha aí. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vejo tudo isso. O templo lá em Jerusalém, que Paulo falou que o homem ia entrar lá e ia se sentar. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem foi que disse que o templo ia cair? Jesus. Quem foi que disse que o homem ia entrar lá dentro do templo? Paulo. Paulo estava contra Cristo ou a favor dessa profecia? A favor. Jesus disse que o templo tinha que cair, e o homem lá que era um general poderoso entrou dentro do templo e acabou com ele. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Olha aí. Quando, porém, vive Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Esse exército era o exército de quem? Do Brasil? Era o exército de Roma. 21. Então, os que estiverem na Judéia fugem para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. 22. Porque esses dias são de vingança, para cumprir tudo que está escrito. Então a vinda de Jesus como Filho do Homem era uma vinda de vingança. Eita, para mim está muito claro, que eu leio. 23. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o Brasil, contra o Zaire, contra a Alemanha. E quem era o povo que ele estava falando? Israel. Contra estes, não são estes. 24. Cairão a fio da espada, serão levados cativo para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Foi o que aconteceu com a invasão de Roma no ano 70, e entraram e invadiram o templo.
Não aceitar estas verdades é tapar os olhos para a história, para o contexto bíblico e para o ano em que essa epístola foi escrita. Nós já estamos com Deus, amado. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 4, olha lá. Portanto, vocês ainda serão ressuscitados com Cristo. Não, vocês vão ressuscitar ainda. Não é isso que está escrito? Oi? Fostes ou não fostes? Não. Fostes ou não fostes? Você tem peito para dizer que você já está ressuscitado com Cristo? Porque está escrito. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. 3. Porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A tua vida está oculta com Cristo. Eu vou esperar aqui se não ressuscitar. Meu amado, a minha esposa está lá na cozinha. Eu posso esperar ela voltar do mercado? Ela está aqui. A minha vida, ela já está oculta com Deus. Quando eu fechar esses olhos aqui, eu abro no trono, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Antes do ano 70 não era assim. Quando a pessoa morria, ela ficava presa no Hades, no túmulo, os espíritos dormiam. Mas no ano 70, ele reivindicou os espíritos dos eleitos. E de lá para cá, cada eleito que fecha os olhos na terra, abre os olhos espirituais no céu. Porque a tua vida já está oculta com Deus. E quem vive com essa segurança não tem medo de bala perdida, porque o morrer para ele é lucro, o viver para ele é lucro, e o morrer é ganho. Glória a Deus, aleluia. Agora, quando você não tem essa segurança, você fica: ai, e se Jesus voltar? Eu posso estar em pecado? Vai que eu não estou salvo. Então o quê? A minha vida está oculta com ele, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Você sabe lá o que é isso? Uma vida oculta com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amados, estamos chegando no fim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O sistema nos enganou durante muito tempo. O sistema diz assim: se Jesus já veio, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque a pergunta é essa: o que é que eu estou fazendo aqui? Cumprindo a minha geração. Eu estou aqui porque eu nasci nesta geração e não na de Paulo, e não na de Moisés. Eu nasci nesta geração, e nesta geração eu tenho uma missão: anunciar aos eleitos que a vida deles já está oculta em Deus. Para que eles vivam em segurança, não caia mais na mão do lobo, do engano, do erro, porque eles estão aí se enriquecendo com o dinheiro de vocês, com o dinheiro que vocês poderiam viver bem, com o dinheiro que vocês podiam desfrutar com a sua família no fim de semana, mas obriga vocês a estar uniformizados dentro da igreja, obriga vocês porque Jesus pode voltar e pegar vocês na praia. É ou não é? É.
sabemos, entendemos, estamos livres. Todos estão aqui cumprindo o propósito, cada um na sua geração. Olha o que ele disse, Atos capítulo 3, versículo de número 36. Olha lá. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Davi serviu a geração dele, Paulo serviu a dele, eu estou servindo a minha. Nesta geração, eu estou como boca de Deus para dizer que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, que neste novo pacto você é o santuário de Deus, Deus habita em você, que você é propriedade exclusiva do Senhor, que nada te separa dele, nada, nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Você está gravado na palma da mão do Pai, e lá ninguém te arrebata. Essa é a minha missão nessa geração. Quem recebe, diga amém. A volta anunciada de Jesus se referia ao Filho do Homem, não ao Cristo ressuscitado. Todas as passagens que diz que o Filho do Homem ia voltar, não diz assim, quem vai voltar o ressuscitado. Não tem na Bíblia. Todas as passagens que diz que Jesus vai voltar está relacionada ao Filho do Homem. Atos capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como diz. Esse Jesus aqui que eles estavam falando lá com ele, era quem? Era o ressuscitado ou era Jesus de Nazaré, que ainda estava lá entre eles? Jesus de Nazaré. E a igreja está esperando esse. Mas eu não estou esperando esse. Eu já estou com aquele que a minha vida está oculta nele. E a igreja está esperando quem? Esse Jesus. E nós estamos esperando quem? O que está entre nós esta noite. Ele diz que ele habita e anda entre nós. Esse era o Jesus de Nazaré. Esse era o Filho do Homem. Marcos capítulo 1 de número 14, versículo 60 e 62. Olha aí. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus. Nada responde o que este depõe quanto a ti. 61. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Jesus nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus disse que o sumo sacerdote ia ver? Disse não. Jesus respondeu a quem? Ao sumo sacerdote: vocês vão ver. Vocês, a igreja não, porque a igreja não está debaixo da manifestação do Filho do Homem. A igreja do novo Pai está servindo ao Cristo ressuscitado. E a igreja aí, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, mas o Cristo ressuscitado não está nessa manifestação. A manifestação ali é do Filho do Homem. A igreja em graça está debaixo da manifestação do ressuscitado. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 5, 15 e 16. Estou correndo por causa da hora, lá em casa hoje é o gato. Como bem, meu amado? Eis-me aqui. Como bem também, meu amado? Dia 10 pagamento. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para o Filho do Homem. Vocês estão esperando o Filho do Homem, e eu vivendo por ressuscitou. Pergunta no crente: quem que você está esperando voltar? Estou esperando o Filho do Homem, que vai vir sobre as nuvens. E Paulo disse: não, ele morreu por todo para que os que vivem. Quem é que vive aqui? Diga amém. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e não é mais o Filho do Homem, meu amado. O Filho do Homem era uma manifestação para Israel como vingança contra aquele povo. A igreja da graça
sabe dividir o time da história. Não sabem que aquilo era uma manifestação para os judeus como vingança no ano 70, e a igreja que deve esperar pelo ressuscitado está esperando ele vir nas nuvens. Não sabem também que a expressão vir nas nuvens significa vir como vingança. Mas não sabem por quê? Porque a igreja não ensina. Porque os pastores não ensinam. Porque é mais fácil nessa hora ficar assim. Levanta teu lenço aí. Segura agora. Agora desce. Agora só. Agora desce. Estende a mão. Estende a mão. Deus me mostra uma chave dourada. Ah, o povo ama chave dourada. É o profeta. Fecha a mão agora. O primeiro que fechar a mão, empurra e faz igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? E a cadeira cai pra lá e vira pra cá. E é meu amigo. E por que não ensina isso? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes nós conhecemos ele como Filho do Homem, como Jesus de Nazaré, agora já não conhecemos desse modo. E no versículo 17 então Paulo diz a frase conhecida assim: que se alguém está na igreja, se alguém está no culto de consagração, de libertação, então, se alguém está no Filho do Homem, se alguém está onde? Nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Na sua vida, na sua esperança, na sua família, eis que agora tudo se fez. Glória a Deus. Pastor, me explica uma coisa. O senhor não tem medo de Jesus voltar e o senhor ficar? Não, mas ele já voltou. Ele vive em mim. Ele voltou para mim. Glória a Deus. Eu estava nu, eu estava vazio. Eu não estava perambulando pelas ruas de porta em porta, de bar em bar. Eu era um escolhido e um dia ele disse: Geraldo, a terra que tu virás e não passarás. Você é templo do meu espírito. Eu vou habitar em você. Você agora será um comigo. E aonde eu for, você vai estar. Glória a Deus. Aleluia. Lá em cima, tem um dia escrito e determinado. Lá em cima tem um dia escrito e determinado por eles, que eu só saio desta terra quando ele irá falar. É hoje. Meu amado, os irmãos mais próximos conhecem. De uma vez eu levei 7 tiros, não era um dia. Da outra eu levei 5, fiquei em coma, não era um dia. Minha irmã está aí, não era um dia também. No dia em que ele me arrebatar individualmente para voltar para a minha cidade, vou espirrar e ele vai falar: é hoje. Não tenho medo de nada. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Da palma da mão do Pai ninguém me arrebata. Eu e ele somos um Espírito. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nada e ninguém pode me fazer mal, a não ser que ele deixe. Essa segurança só tem quem tem essas verdades. Quem não tem precisa que o pastor no final da reunião passe um pouco de óleo, que o pastor aqui faz grita os 3 saravá, 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 saravá. É essas coisas, saravá. Agora quem tem essa segurança sabe perfeitamente que elas são uma só com o Senhor, que da palma da mão do Pai ninguém as arrebata. Olha o que Paulo disse para terminar. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21. Olha aí. Gálatas capítulo 2, vai terminar, meu amado. É o cara lá em casa hoje, você for. 20, 21. Perdão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive nas nuvens e eu estou esperando ele vir. Como é então que você vê? Como é que você pode bater no teu peito aí esta noite?
meus dias completarem nesta terra e eu voltar para a minha cidade celestial. É só isso que precisa. Disse o salmista Davi, número 139, coloca aí. Salmo de número 139, eu termino com esse versículo, para deixar vocês tranquilos aí, olha aí. Salmo de número 139, vamos ler, tem 3 minutos aí. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. 3, esquadrinho o meu andar e o meu deitar, e tu conheces todos os meus caminhos. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou a mim, e tu, Senhor, já conheces toda. 5, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim por dentro. Eu acredito nisso. Depois ele diz no versículo 3, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir. 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito, e para onde eu fugirei da tua face? 8, se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás também. 9, se eu tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. 10, ainda lá me haverá de guiar, e a tua mão e a tua destra me sustentará. 11, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. 12, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são as mesmas coisas. 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada